Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um grande prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de saúde e com um alerta. 9 estados brasileiros já registraram casos de transmissão comunitária da varíola dos macacos. De acordo com dados das secretarias estaduais de saúde, pelo menos 9 estados registraram transmissão comunitária da varíola dos macacos. São eles Amazonas, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Minas Gerais é o estado que registrou o primeiro e único caso até o momento de óbito pela doença confirmado no Brasil. Trata-se de um homem de 41 anos de idade que tinha diversas comorbidades, incluindo um câncer, e morreu em Belo Horizonte. Bahia e Espírito Santo investigam a situação epidemiológica dos estados para avaliar se há transmissão comunitária. Além disso, 7 estados informaram que não têm registros do fenômeno: Alagoas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. O presidente do Superior Tribunal Eleitoral autorizou o governo a veicular uma campanha de prevenção contra a varíola dos macacos no rádio e na TV. Propagandas institucionais são proibidas há menos de 3 meses da eleição, mas a Justiça entendeu que esse é um caso excepcional. E mudando de assunto, 2 servidores foram presos em uma operação contra a corrupção e tráfico de drogas no porto de Itaguaí, que fica no Rio de Janeiro. Os agentes da Polícia Federal cumprem mandados judiciais em mais 5 estados. Uma força-tarefa da Receita Federal, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal prendeu 2 servidores envolvidos em um esquema de tráfico de drogas no porto de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A Operação Ártemis tem o propósito de desarticular uma possível organização criminosa composta por agentes públicos e empresários. A organização tinha por finalidade a suposta prática de crimes relacionados ao comércio exterior, corrupção, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Além dos 2 mandados de prisão, a operação deve cumprir 31 de busca e apreensão em residências, empresas e escritórios expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. As ações acontecem em municípios do Rio de Janeiro e Itaguaí, no estado fluminense, em Santos e São Vicente, em São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Vitória, no Espírito Santo e Maceió, em Alagoas. Em razão da convergência dos investigados, a Operação Ártemis se desenvolve simultaneamente com a Operação Efeito Cascata, deflagrada pela PF em São Paulo. Olha, e uma outra operação, só que contra a sonegação fiscal, também acontece em São Paulo e no Rio Grande do Sul. A estimativa é que as operações fraudulentas causaram um prejuízo de 37 milhões de reais aos cofres públicos. A Operação Resina Fria foi deflagrada para buscar documentos e possíveis provas relativas a operações fraudulentas, usadas na prática de sonegação fiscal com o uso de empresas de fachada. Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em residências, empresas e escritórios dos investigados nas cidades de Itapeva, Buri, Avaré, Capão Bonito e Guarujá, no estado de São Paulo, e em Mostardas, no Rio Grande do Sul. A Receita estima que foram sonegados mais de 15 milhões de reais em tributos federais. A Secretaria da Fazenda de São Paulo informou que outros 22 milhões de reais não foram recolhidos aos cofres do estado, o que totaliza um prejuízo de 37 milhões de reais. Durante a investigação, a Receita Federal identificou a existência de empresas de fachada na região de Itapeva, que estariam emitindo notas frias com mercadorias descritas como goma de resina para geração de créditos fictícios de tributos. E mudando de assunto agora, a gente fala de economia. E olha só que legal, empresas de comércio digital criaram uma estratégia para combater o desperdício e ainda ajudar consumidores a economizar. É a Xepa Virtual, que oferece itens com até 70% de desconto. O conceito de xepa se modernizou e agora produtos são vendidos mais baratos por causa de alguns defeitos ou então uma pequena deformação. Essas alternativas já são oferecidas por empresas, a maioria de e-commerce, para combater o desperdício e dar uma segunda chance a alimentos e outros itens rejeitados pelo comércio tradicional.
Além disso, ajudam os consumidores a gastar menos nas compras. No caso dos legumes, verduras e frutas, são considerados alimentos fora do padrão desejado para a venda e nem chegam às bancas das feiras ou aos supermercados. Esse padrão está relacionado com a aparência do produto. Mas apesar de continuarem próprias para o consumo, muitas vezes acabam no lixo. Os alimentos próximos ao vencimento também são deixados de lado na hora da compra. E para evitar o desperdício, as empresas negociam diretamente com o produtor, fábrica ou estabelecimento a compra dos itens desprezados por um preço bem mais baixo, que pode ter até 70% de desconto, e vendem em plataformas digitais por meio de assinaturas ou aplicativos em dispositivos móveis. Vamos falar agora de notícias internacionais. Tropas chinesas vão até a Rússia para participar de exercícios militares conjuntos. E o anúncio acontece em meio a um dos momentos mais tensos entre chineses e norte-americanos. De acordo com o ministro da Defesa da China, tropas de países como a Índia, Belarus, Mongólia e Tajiquistão também farão parte desses exercícios militares ainda sem data definida, que, segundo ele, não tem qualquer relação com a atual situação internacional. A participação de Pequim faz parte de um acordo de cooperação anual bilateral em andamento com Moscou. Pouco antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro, os dois países anunciaram uma parceria sem limites. O anúncio acontece em meio a um dos momentos mais tensos entre os Estados Unidos e a China dos últimos anos, após a visita da presidente da Câmara dos Deputados americana, Nancy Pelosi, a Taiwan, que foi considerada como provocação pela China, já que Washington não reconhece a ilha como independente, mas ao mesmo tempo mantém relações com o governo local. Desde a visita, aviões e navios militares chineses têm feito exercícios constantes na região e com inúmeras invasões ao espaço aéreo taiwanês. E olha só, o magnata Elon Musk fez uma piada no Twitter. Ele disse que compraria o Manchester United, o time inglês. E a informação viralizou, mas depois ele desmentiu. Vamos ver? O empresário, acostumado a fazer declarações imprevisíveis e provocativas nas redes sociais, havia tuitado: "E vou comprar o Manchester United, de nada." A mensagem teve grande repercussão nas redes sociais sobre se o homem mais rico do mundo estava falando sério ou não. Depois de obter quase 500 mil curtidas em algumas horas e receber perguntas de inúmeros seguidores, Musk esclareceu que era uma piada. Ele informou que não está comprando nenhum time de futebol, mas se comprasse seria o Manchester, que era seu time favorito na infância. O Manchester United é um dos maiores clubes do mundo, mas está em crise há vários anos. A instituição está cotada na Bolsa de Nova York há 10 anos, com uma capitalização de mais de 2 bilhões de dólares. Musk, que recentemente vendeu quase 7 bilhões de dólares em ações de seu grupo automotivo Tesla, está no meio de uma batalha legal pelo projeto fracassado de aquisição da rede social Twitter. E olha só, uma pesquisa do Reino Unido mostrou que os cheiros da natureza ajudam pessoas a se sentirem mais relaxadas, alegres e saudáveis. Vamos conferir? O estudo publicado pelo Instituto de Conservação e Ecologia da Universidade de Kent, no Reino Unido, levou os voluntários a alguns ambientes de uma floresta, ao longo das 4 estações, e demonstrou que o cheiro afetou o bem-estar físico dos pacientes. O estudo mostrou que a ausência dos cheiros de poluição e odores indesejados das áreas urbanas melhorou a satisfação dos indivíduos e permitiu que eles relaxassem mais. O estudo também constatou que, além de aumentar o bem-estar, os aromas da natureza também estabelecem uma forte ligação do indivíduo com as suas memórias pessoais. Essas recordações provocaram reações emocionais e, da mesma forma, influenciaram o bem-estar dos voluntários. De acordo com especialistas, o bem-estar reduz quadros de estresse e os níveis de cortisol, que são frequentemente ligados a alguma doença. Por isso, os dados são importantes e podem ser úteis para diversas profissões e áreas do conhecimento. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido você a continuar ligado em nossa programação. Até mais!